O ciclo do planejamento, estrutura e relevância para a gestão de recursos e ações. O ciclo do planejamento é uma abordagem estruturada que organiza o processo de planejar em etapas interdependentes e contínuas, com o objetivo de alcançar metas e resultados de forma eficiente e eficaz. Essa metodologia é amplamente utilizada em diversas áreas, como administração pública, gestão empresarial, e até mesmo em projetos pessoais, pois oferece um caminho claro para a tomada de decisões e a execução de ações. No âmbito da administração pública, o ciclo do planejamento é indispensável para a formulação de políticas e a gestão dos recursos públicos, alinhando-se aos princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Governos em todos os níveis utilizam esse ciclo para estruturar planos e programas que busquem atender às necessidades da população, promovendo o desenvolvimento social e econômico de forma equilibrada e sustentável. A estrutura básica do ciclo do planejamento costuma envolver 4 etapas principais: diagnóstico, planejamento propriamente dito, execução e monitoramento ou avaliação. Essa sequência reflete um processo lógico e contínuo, em que cada fase alimenta a próxima, permitindo ajustes e aprimoramentos ao longo do tempo. Essa abordagem iterativa é uma das razões pelas quais o ciclo do planejamento é amplamente adotado em diferentes contextos. O diagnóstico é o ponto de partida do ciclo do planejamento, sendo essencial para compreender o cenário atual e identificar as necessidades, problemas e oportunidades. No setor público, por exemplo, o diagnóstico pode incluir levantamentos sobre índices de educação, saúde ou segurança, que servirão como base para a definição de prioridades. Sem uma análise detalhada e bem fundamentada, as etapas subsequentes podem ser comprometidas, resultando em ações desalinhadas com as reais demandas. Na etapa de planejamento propriamente dita, são traçados os objetivos, metas e estratégias a serem seguidos. Esse momento requer a elaboração de planos detalhados que contemplem os recursos disponíveis, os prazos necessários e as ações a serem implementadas. Um exemplo prático pode ser observado na criação de um plano de mobilidade urbana em uma grande cidade, que exige o mapeamento das áreas mais congestionadas, a definição de alternativas de transporte e a projeção dos investimentos necessários. A execução, por sua vez, é a fase em que as estratégias planejadas são colocadas em prática. É o momento de materializar as ideias e transformar as metas em ações concretas. No setor privado, isso pode incluir o lançamento de novos produtos ou a expansão para novos mercados, enquanto, no setor público, pode significar a implementação de programas sociais ou a construção de infraestrutura. A eficiência nessa etapa depende diretamente do alinhamento entre o planejamento inicial e os recursos mobilizados. O monitoramento e a avaliação são fundamentais para assegurar que as ações estejam sendo realizadas conforme o planejado e que os resultados estejam alinhados aos objetivos estabelecidos. Esses processos permitem a identificação de desvios, a correção de falhas e a adaptação às mudanças no ambiente externo. Por exemplo, em uma empresa que implementa uma nova estratégia de marketing, o monitoramento constante dos indicadores de desempenho é crucial para ajustar as campanhas em tempo real e maximizar os resultados. Um aspecto importante do ciclo do planejamento é a sua característica cíclica, o que significa que ele não tem um ponto final definitivo. Após a avaliação, as informações coletadas servem como insumo para um novo diagnóstico, reiniciando o processo. Essa continuidade é essencial para organizações e governos que enfrentam ambientes dinâmicos e em constante evolução. Dessa forma, o ciclo do planejamento promove a melhoria contínua e a adaptação às novas realidades. No setor público brasileiro, o ciclo do planejamento é exemplificado por instrumentos como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que, juntos, orientam a gestão dos recursos públicos. Essas ferramentas são interligadas e refletem a aplicação prática do ciclo do planejamento na administração governamental, garantindo que as ações estejam alinhadas aos objetivos estratégicos definidos previamente. Além de sua aplicação na esfera pública, o ciclo do planejamento é amplamente utilizado no setor privado e no contexto individual. Empresas utilizam essa abordagem para gerenciar projetos, lançar produtos e melhorar processos internos, enquanto indivíduos a empregam para alcançar objetivos pessoais, como a conclusão de um curso superior ou a realização de uma viagem. Em ambos os casos, a lógica do ciclo oferece uma estrutura que facilita a organização e o alcance dos resultados desejados. A flexibilidade é outra característica importante do ciclo do planejamento. Embora sua estrutura seja geralmente bem definida,
As etapas podem ser adaptadas para atender às especificidades de cada contexto. Por exemplo, em situações de emergência, como desastres naturais, o ciclo pode ser acelerado para priorizar a resposta rápida, enquanto, em projetos de longo prazo, pode ser aprofundado para incluir mais etapas de análise e consulta. O uso de tecnologias avançadas tem revolucionado o ciclo do planejamento, especialmente nas últimas décadas. Ferramentas como softwares de gestão, inteligência artificial e análise de Big Data têm permitido diagnósticos mais precisos, planejamentos mais detalhados e monitoramentos mais eficientes. Essas inovações não apenas aumentam a eficácia do ciclo, mas também reduzem os custos e o tempo envolvidos. Embora o ciclo do planejamento seja amplamente reconhecido como uma ferramenta poderosa, sua eficácia depende de fatores como liderança, participação e comprometimento das partes envolvidas. Em um governo, por exemplo, a falta de engajamento dos gestores públicos ou a ausência de transparência pode comprometer todo o processo. Já em uma empresa, a falta de comunicação entre os departamentos pode gerar desalinhamento e desperdício de recursos. Outro desafio relevante é a gestão de riscos, que deve ser incorporada em todas as etapas do ciclo do planejamento. Riscos financeiros, tecnológicos ou relacionados a fatores externos, como crises econômicas ou mudanças regulatórias, podem impactar significativamente os resultados. Por isso, é importante que o ciclo inclua mecanismos para prever e mitigar esses riscos. O ciclo do planejamento, quando bem aplicado, promove não apenas a eficiência na gestão de recursos, mas também a eficácia na obtenção de resultados. Ele cria um ambiente propício à tomada de decisões baseadas em evidências, à implementação coordenada de ações e à adaptação constante às mudanças. Seja em um projeto público de grande escala ou em um objetivo pessoal, essa abordagem estruturada é fundamental para transformar intenções em realizações concretas. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!